Os contos Mortal Kombat. Tá brabo demais. Fala galera do Contos Mortal Kombat, eu sou o Caio, estou aqui para trazer mais um vídeo legal para vocês, que é sobre o multiverso do Mortal Kombat. Afinal, o que deu errado, o que foi errado trazer talvez no multiverso, vamos discutir sobre isso. Mas antes da gente discutir sobre o multiverso, né, eu queria dizer que saiu hoje, né, o anúncio, né, da edição definitiva de Mortal Kombat 1, confirmando o que eu falei em outros vídeos aí, que esse já que Mortal Kombat 1 não vai mais receber atualizações de personagens, né, ter novos personagens, novos conteúdos, não, vai ter só aquelas atualizações de balanceamento, bugs e por aí vai. Agora, vamos para o assunto do vídeo. Foi tarde que iniciou o multiverso no Mortal Kombat? Foi a história? O que deu errado? E eu vou trazer aqui para vocês um pouco comparado a Marvel no cinema, a DC no cinema, porque a comparação que a galera tem é justamente do multiverso a partir da Marvel, né? Que se iniciou, acho que em 2016, né, com a chegada do Doutor Estranho, que começou várias dinâmicas de multiverso, né? Só que ainda estava muito no começo, ainda estava explicando o que poderia ser. A gente só viu na prática mesmo no Ultimato, né? Em 2019, 2020, por aí. E a gente também teve na Liga da Justiça, né? Com o filme do Flash, que foi mais recente. Mas e o Mortal Kombat? Ele se iniciou tarde no multiverso agora, por causa do Mortal Kombat 1, talvez o Mortal Kombat 11? E a resposta é não. Na verdade, o Mortal Kombat foi o primeiro a trazer o multiverso comparado aos cinemas de Marvel e DC, porque ele começou em 2011. O Mortal Kombat 9 já trata essa questão de multiverso quando o Raider rebuta a história e cria uma nova linha do tempo, do qual a mesma crônica fala ser uma outra, que ela já teve diversas conversas e que ele fazia isso. Então, você passou por várias linhas do tempo, não só ali, o Mortal Kombat 11 confirma também, mais outra linha do tempo, quando o Liu Kang, Raiden, Kung Lao, entre outros, aparecem ali no Coliseu. Aqueles não são os mesmos do Mortal Kombat, apesar de se passar na época do Mortal Kombat 9, não é exatamente a mesma linha do Mortal Kombat 9, é outra linha ainda. A batalha do Raiden contra o Liu Kang naquelas linhas do tempo mostra outras linhas do tempo, outros universos. Além do que uma funcionária da NetherRealm falou há muito tempo atrás, uns 2 anos atrás eu acho, falando que Mortal Kombat vs DC Universe é canônico, então aquilo também é uma outra linha do tempo. Então talvez, é porque assim, se tornou canônico, por assim dizer, né? A partir do 11, mas a partir do 9, a partir dos acontecimentos do Mortal Kombat 9, quando lançou, já criou o conceito de multiverso, quando resetou a linha. Então o X é como se fosse uma outra linha do tempo, é o 4. Então tem várias linhas do tempo que são o multiverso, né? Então não foi porque o Mortal Kombat começou tarde, na verdade ele começou cedo comparado aos outros. A diferença do Mortal pro Marvel e para DC é que ele foi indo devagar. Ele deu aquele começo lá no Mortal 9, deu um salto inicial lá no Mortal Kombat 9. No X não comentou mais nada, tava seguindo a história. Aí no 11 voltou a contar a história. Então foi bem devagar comparado a Marvel e a DC, que foram mais diretas, né? Mas esse não é o grande problema. Eu acho que devagar também é válido, tá bom. O problema que veio não foi a partir do 9, que todo mundo adorou. Não foi a partir do X, que também, por mais que a história não seja lá essas coisas, não teve nenhum problema. O 11, muita gente até adorou. Foi um dos melhores jogos na geração, né? Que muita gente fala, né? E aí a gente teve o Mortal Kombat 1. Que tem muita gente que gosta, tem outros que criticam. E falando em questão de história,
que a gente teve duas histórias ali, né? Teve um Onslaught também, né? A gente tem que contar o Onslaught também, que é uma outra linha do tempo. E aí a gente vai falar dele rapidinho aqui. Por que que acontece? A gente tem vamos falar das histórias paralelas. Todas as paralelas que a gente conhece. Mortal Kombat 9, X e 11 é uma única linha do tempo, certo? A alternativa. A original a gente vai descartar porque a gente já conhece. E foi uma história muito bem contada, do começo ao fim. Eu acho até incrível como é que foi essa progressão do 9, do X e do 11, porque o 9, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo do Johnny com a Sonya. Os dois se conhecem no 9, jovenzinhos ainda, inocentes, tal, não sei o quê. No X, os dois estão casados, separados depois, briga de casal, tem uma filha que já tá crescida. E aí chega no 11, família unida, bonitinho e tal, não sei o quê. A Sonya morre e, vem toda aquela história do 9, do X, assim, sabe? A toda à tona, porque o X, então, deu muita importância para essa família para matar logo no 11, logo no comecinho. Então foi bem legal essa progressão mesmo, assim, do 9, do X e do 11. Aí a gente tem outra história paralela, antes de eu entrar num, que é o do Legend Cegueira Glacial, que é a história do Kanon, que também ficou, assim, é uma história paralela legal. Acho que a mais legal entre os Legends, né? Mas podia ser melhor, eu acho, talvez, não sei. Que é válida e tal, não sei o quê. Foi bem contada. Também a gente teve Aí, antes de eu entrar no Oswald, vamos falar do 1. A gente teve duas histórias ainda do 1, né? A Nova Era, do Liu Kang, que inicialmente começou muito bem a história. O problema foi o final. Aquela história do Shang Tsung. Assim, a história do Shang Tsung ali como vilão faz sentido ter uma segunda vertente, tal, os dois finais serem verdadeiros e tal. Ficou legal, até aí. Depois, quando começou a encruzilhada de linhas do tempo se enfrentando, que a coisa começou a bagunçar de vez. Aí, além disso, temos a linha do Shang Tsung, né? Que ficou boa, não ficou ruim, ficou boa. Aí temos a linha do tempo do Havoc, que também faz sentido a história. Qual é o problema do Reino Caos? Que é, primeiro de tudo, todo mundo que é o caos usa moicano, tipo, menor sentido aí. Mas tudo bem, ignorando isso, é muito repetitivo, muita luta sem sentido. No Oslau, quando tem muita luta sem sentido, faz sentido, porque um Oslau não tem tantos personagens, não tem tanto... Ele tem que seguir uma regra, sabe, um Oslau, para fazer sentido no jogo. O Aftermath, o Reino Caldo não precisa disso, mano. Precisa de uma história bem feita, e ali foi feito nas coxas, sabe? E esse é o problema do multiverso, né? O Onslaught, muita gente não gosta da gameplay do jogo, mas a história dele é muito boa. É uma história paralela também, é uma outra linha do tempo, mas foi muito bem contada, sabe? Então tem muita gente que não jogou e nem conhece essa história. E a história dela é muito boa. Se a história do Onslaught fosse para os videogames, muita gente ia gostar, ia adorar, pronto, perfeito, maravilhoso. Agora, e invertesse, né? Coloca do Reino Caos no Onslaught, aí beleza, a história seria qualquer coisa, mas a gameplay é legal, beleza, estaria legal. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles fizeram uma inversão, que a história legal ficou no mobile, e aí fecharam o jogo, e aí a história que é mais ou menos pra ruim ficou no console principal, e agora vai encerrar, né? Quer dizer, não vai encerrar, né? Mas não vai receber mais conteúdo, né? Então, a falha do multiverso no Mortal Kombat não foi o tempo que começou, porque ele começou muito antes e bem devagar. Todo mundo estava gostando até então. O problema é que a gente sabia que havia um momento que havia o caos total do multiverso. Só não sabia que momento, e aconteceu no Mortal Kombat 1. Faz sentido? Pior que faz. Só que
esse caos não faz sentido do jeito que foi contado a partir do Reino Caos. Não porque não faz sentido, é que não tem história. Tem a luta lá da Li-Mei e do Reiko. Pô, você derrota, acho que é o Reiko primeiro que se derrota, ou a Li-Mei, não lembro. Se derrota o primeiro Reiko, que seja. Aí volta pra mesma luta, sendo a Li-Mei, com a mesma história, e tipo, meu, não. Isso não compra. A Kitana, a Milena, a mesma coisa, só fica no troca-troca, sabe? Então não ficou legal nesse ponto. Então é isso que eu queria dizer. Aí eu quero que vocês comentem, galera. O que vocês acham? O multiverso chegou tarde, chegou cedo? Porque tarde não foi, né? Chegou bem cedo, na verdade. Mas o que eles erraram no multiverso? Porque o multiverso, o que eu acho, ainda não vai acabar. Próximo jogo, talvez encerre o multiverso, talvez. Mas ainda vai ter resquício do multiverso. O multiverso não vai acabar ainda. O multiverso talvez acabe no próximo jogo, mas ainda vai ter que acontecer. Para você terminar um multiverso, você tem que colocar o multiverso, não tem jeito. Então o próximo jogo vai ter que ter. Beleza? Então fiquem aí, comentem aí o que vocês acham, curtam, se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Falou!